Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da nossa revista Conteúdo Compartilhado. Sou Ari, sócio da Consulpass, e na entrevista de hoje teremos o prazer de conversar com o Renato Maia e Enéas Rodrigues, da Lozinski Consultoria, sobre o papel e os desafios da TI nas organizações e como a TI pode apoiar as empresas para que possam reagir antes que seja tarde. Seja pelo mercado, seja pelas incertezas, seja pelas questões políticas e econômicas, nós acreditamos que períodos desafiadores estão próximos aí de todas as empresas. Enéas e Renato representam a Lozinski Consultoria, empresa que, através da tecnologia, ajuda as empresas a transformarem e a garantir seu lugar no futuro. Sejam muito bem-vindos, Renato Maia e Enéas. Oi, Ari. Obrigado, o Enéas também, a gente fala todo dia aqui, o Enéas, né? Trabalhamos junto. Ari também, vez ou outra, a gente se encontra nos projetos, no mercado. Vai ser um prazer, Ari, conta sempre com a gente e a gente está disposto a colaborar com os temas todos que você pretende perguntar para a gente. Maravilha. Ari, muito obrigado, foi um prazer te ver novamente, tá? A gente tem sempre atuado juntos aí no mercado, sempre se encontrando em projetos complexos, projetos desafiadores, né? Então, entendo que é mais uma oportunidade de a gente se ver, trocar ideias e figurinhas aqui sobre temas importantes dentro da tecnologia e dentro das estratégias de negócio. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Então, assim, a gente tem aqui algumas perguntas sobre esse tema. Nós falando hoje do nosso cenário, né? Como que a TI, especificamente, pode ajudar as organizações para se prepararem aí para possíveis ou momentos de crise e para estar garantindo a sua continuidade de negócio? Essa é uma pergunta. E já existe alguma ferramenta que possa estar monitorando dados que possam ser utilizados para antecipar possíveis ações para que as empresas consigam estar preparadas antecipadamente para qualquer tipo de instabilidade ou crise? Eu acho que o papel da TI é cada vez mais relevante nas estratégias de negócio. Tanto é que esse é o nosso mote como consultoria, tá? A gente sempre busca alinhar a estratégia do negócio às ações de TI. Quando somos chamados para desenvolver um plano estratégico de TI, essa é a nossa primeira pergunta, tá? Deixa a gente entender um pouco mais sobre a tecnologia, sobre a parte estratégia do negócio, para a gente conseguir viabilizar o que a tecnologia tem de melhor para sustentar isso. Tem uma questão que hoje é fundamental em qualquer negócio, que é dados, né? Então, a qualidade da informação, a qualidade dos dados é o que diferencia os negócios. Quanto mais você tem para investir, logicamente, mais você consegue informações preditivas, tá? E que te apoiam na sustentação do negócio. A TI, hoje, ela tem um papel de ter uma arquitetura de sistemas robusta e flexível para o negócio. Então, assim, ela tem que buscar, ao mesmo tempo, robustez e elasticidade, algo que não é fácil de conseguir. Ou você é forte ou você é elástico, né? É difícil você conseguir os dois, né? Então, esse é o equilíbrio que hoje os CIOs, os CTOs, né, têm que buscar hoje dentro do contexto da estratégia versus ou estratégia e TI, tá bom? Meu ponto de vista. Eu acho legal esse tema do Enéas. Obviamente a gente trabalha junto, tem uma formação, apesar de diferente na base, mas a gente é complementar, eu e o Enéas, mas a visão bate. Agora, uma coisa que é importante, pegando o ponto lá de dados que disse o Enéas sobre a arquitetura de sistemas, e também na sua linha de como é que faz para monitorar, né? A gente tem que olhar com bastante atenção o que vem acontecendo no mercado de tecnologia de informação nos últimos anos versus todos esses nomes que aparecem por aí, né? Então, monitorar com inteligência artificial, o Enéas falou bem sobre os dados, né? Data-driven, analítico de dados, mas repara bem, nós estamos olhando por um cenário que esse mundo ideal que nós estamos falando, ele ainda não se realizou, tá? Não se realizou. Eu vou dar um dado para você que eu vi recentemente numa fonte que eu confio, uma fonte técnica aqui de tecnologia de informação no Brasil. A gente lê de tudo, né? E aí algumas coisas a gente fala, pô, isso aqui tá legal, putz, isso aqui é interessante. E recentemente teve uma fonte que publicou um artigo que eu achei bastante desafiador. Ela disse o seguinte, que a transformação digital, que todo mundo fala, né? Todo mundo de alguma forma já tá esbarrando, já está fazendo, está adiantado na transformação digital.
Mas ela está na nossa agenda aí pelo menos há uma década, tá? O tempo passa muito rápido, a gente está até conversando de você em separado, e ela já está aí nas agendas corporativas há pelo menos uma década. Vou te dar um número aqui que vai ser interessante para a audiência. Apenas 12,5% dos casos de projeto de transformação digital nesses últimos 10 anos deram certo. Eu estou falando de 12,5%. Mas se você perguntar para as pessoas todas que você conhece por aí, nas empresas, para todo mundo já está na transformação digital. Então, alguma coisa, quando se pergunta qual é o resultado da transformação digital, apenas 12,5% das corporações podem contar que esses resultados alcançaram aquilo que foi planejado. Então, assim, é bacana tudo isso, mas tem trabalho, tem trabalho. Eu estou falando de um material de uma semana. Então, esse material está mostrando essa realidade para a gente. E ela vem junto, obviamente, a gente tem que fazer uma avaliação das causas, né, Ari? Por que esse negócio está desse jeito? Parte está na resposta, do meu ponto de vista, do que o Enéas falou agora. Se olha o conjunto de dados, aí você olha para e fala, bom, peraí, se uma das formas de avaliar e projetar o meu negócio mediante a incertezas, fazendo uma certa instrumentalização do SWOT análise, é a inteligência artificial, ela precisa de analítico de dados de primeira linha. Eu preciso ter esse composto, né, essa minha matéria-prima inteligência artificial, para funcionar bem. E aí eu olho para as empresas, elas não têm ainda, a sua maioria. Ou não tem, ou é insuficiente. E aí como é que eu vou fazer? Vou tirar o olho do retrovisor das empresas e fazer uma projeção de perspectiva olhando para a estrada, que essa é a proposição da inteligência artificial, com dados insuficientes ou ruins. Então, por aí, ele é um tema que merece maior atenção, e para resolver tudo isso, significa que a pessoa tem um planejamento suficiente, junto com uma execução insuficiente. E junto, Ari, aí eu vou parar minha resposta por aqui para dar mais chance nas próximas perguntas, junto com estado de prontidão, tanto na execução quanto na utilização, com grau de maturidade cultural suficiente. Porque senão eu vou ter dados, vou ter tecnologia, mas eu não vou ter gente sabendo utilizar tudo isso. Então, essa cultura, né, que tem a ver com o beabá da utilização dessa nova modernidade, também, no meu ponto de vista, ela é insuficiente e é uma das causas que trazem esse insucesso para percentuais tão grandes nos negócios. Perfeito. Eu queria só mais uns minutos, uns segundinhos aqui, para completar o que o Renato falou, eu acho que faz todo sentido aqui, né? Hoje, ainda, a gente vê uma segregação muito grande entre TI e negócio, tá? E essa segregação, ela prejudica demais justamente você ganhar corpo numa transformação. Então, hoje você vê o TI lutando e muitas vezes o negócio não entendendo o que está acontecendo. E também nem tudo é ágil, né? Vamos pensar assim, né? Então, vamos parar e pensar um pouco nesse desafio que é aproximar a TI da estratégia, né? Que é o grande desafio dos CIOs e dos CTOs, tá? Eu acho que é isso que a gente também precisa olhar, pelo até que o próprio Renato comentou. A distância de TI é um pouco longe, é muito grande ainda do negócio, né? E do negócio para a tecnologia. Tem que se pensar mais próximo um do outro. Eu acho que isso faz ganhar corpo. Acho que esse é um dos pontos que eu gostaria de complementar aqui. Tem mais coisas que a gente vai falar durante a nossa entrevista aqui, com certeza. Perfeito. Assim, esse dado aí é assustador mesmo, Renato, não tinha ideia. E quanto a dados mestres, análise de dados, você sabe o quanto que a gente levanta a bandeira a favor disso também, né? Enfim, e o sucesso inicial de qualquer projeto aí é ter, de certa forma, não só uma estrutura de governança, ter dados com acuracidade, saber trabalhar esses dados, como o próprio Renato comentou, né? Ter uma cultura dentro da empresa aí também, que tem muita coisa para extrair disso tudo, né? Não é simplesmente ter o dado lá e não utilizar ele da melhor forma para estar gerando valor para o negócio. E quanto também é que o próprio Enéas comentou, puxa, também percebo essa
ainda existe essa segmentação, mesmo a gente estando em 2023, né, entre TI e área de negócio, né? Então, assim, a gente sempre tenta também dizer que qualquer novo projeto é um projeto para a empresa, é um projeto para o negócio, não é um projeto de TI, não é um projeto do Enéas, da Luzinski, da Consulpass, né? É um projeto, inclusivamente, aí de inovação e tecnologia para garantir a sustentabilidade da própria empresa. Concordo plenamente, assim, com tudo que vocês falaram, assim, e só complemento aí, porque faz todo sentido, com certeza, gente, estamos muito alinhados. Mas agora, falando de cenário econômico, né? Não vamos discutir o cenário econômico aqui, com certeza, mas, assim, vocês podem compartilhar com a gente referente a decisões críticas, tendo em vista os cenários econômicos, né, que as empresas devem tomar ou devem estar preparadas para estar passando momentos de instabilidade, né? A estratégia de TI, ela pode ser ajustada nesses momentos ou ela tem que continuar, de certa forma, aí, mesma estratégia tenha sido definida aí pelas lideranças, pelos sponsors, alta liderança das empresas? Eu vou ajudar, para não deixar a Inês falar primeiro de novo, lá, que já, né, Inês, coloquei na fogueira aí, então agora é a minha parte. A resposta é sim. Você tem direito à tréplica também. Tréplica, boa. É isso aí. Mas olha só aí, as coisas, elas não são diferentes até da primeira resposta. Antes da execução, a gente tem uma frase que ele fala, antes da execução tem que ter a estratégia de tecnologia da informação. E essa estratégia, ela significa ser refletida num planejamento, né? Então, quando a gente faz um planejamento, a gente olha o negócio. A tecnologia de informação, como o Enéas comentou, ela é um alinhamento do plano do negócio com o plano da tecnologia de informação. Esse é um plano da TI. Então, a gente tem que olhar o negócio. E aí a gente olha a TI de hoje e olha a TI que precisa ser organizada para sustentar esse negócio lá da frente. Então, é uma ponte entre a minha realidade de hoje e a realidade lá da frente. E aí vai se construindo. E aí o lá da frente significa que eu tenho ações emergenciais ou de mato alto, de oportunidades imediatas, que eu já vou colocando em prática, que é para me gerar resultados mais rápidos. E tem também ações num grupo de médio prazo e outro de um prazo um pouco mais esticado. Aí. Mas é alguma coisa que fica entre 3 e 4 anos, não muito mais que isso, porque senão não dá. O plano fica muito longo, né? Então, um plano de 3, 4 anos está legal. Então, veja, a base de tudo, na minha visão, é você olhar para o seu negócio, atual e futuro, e organizar tudo isso num planejamento de tecnologia da informação, e aí é muito importante, cobrindo todas as disciplinas essenciais. Não é para ficar escrevendo, eu vou para a cloud. Cara, a cloud vem depois. Você vai para a cloud, mas por quê? Porque você tem uma arquitetura de sistemas que precisa, ou então ela é otimizada, ou tem oportunidade importante de se utilizar numa tecnologia cloud. Mas cloud não é o que eu quero, ele é o meio, entendeu? Ele não é o fim. O que eu quero é a arquitetura que funcione para atender esse meu negócio de arrumação a partir de hoje, aquilo que o negócio precisa nos próximos 10 ou mais anos, 15, 20 anos. Então eu dou o direcionamento por aí. Então, quando se tem uma visão em um planejamento de tecnologia de informação, você faz uma coisa que tem a ver com a sua pergunta, que é o seguinte: quanto que eu vou gastar nisso aí? Se eu tenho minhas atividades nas principais disciplinas de tecnologia de informação, aí exemplifico algumas. A arquitetura de sistemas é a mandatória, é a primeira que sai, é a mais importante. Se eu tenho arquitetura, qual é a minha infra? Se eu tenho a minha infra, qual é a minha segurança da informação? Se eu tenho segurança da informação, qual é o meu serviço de TI, né, que a gente chama de ITSM, que eu preciso para fazer tudo isso funcionar de forma eficiente, né, para deixar tudo funcionando bem e dando a resposta que o negócio precisa. O que eu preciso de ser... A segurança da informação tem a ver com LGPD. Como é que eu faço isso para garantir essas obrigações que estão por aí? Como é que eu faço melhoria contínua, evolução tecnológica? Então, essas coisas, governança, como é que eu governo isso? Governar significa o seguinte: aquilo que está definido no CAPEX e no OPEX desse planejamento tem que acontecer. Os prazos têm que acontecer. Eu tenho que ter uma garantia da continuidade de que aquele planejamento vai continuar em linha com a expectativa do negócio. Significa que tem que ter um comitê. Esse comitê tem que estar governado, e a gente tem que ir lá prestando conta, fazendo ajustes. Quando eu tenho um cenário nessa linha, Ari, repara bem que quando fala tecnologia de informação em um plano,
é relevante, porque é alguma coisa dinâmica, de mão dada com o business plan e com o strategic plan, lá da organização. Quando eu tenho isso, eu tenho capítulos, eu tenho espaço para fazer ajustes rápidos. Então, frente a uma oportunidade muito grande, eu me ajusto e aproveito ela. Frente a um risco iminente não previsto, alguma coisa meio etérea que apareceu de repente, que ninguém contava, eu também faço meus ajustes. Em atividades, em pessoas, em plano, em processo. Então, eu tenho um instrumento ali na mão que, aconteça o que acontecer, eu consigo fazer ajustes de forma continuando planejada. Não vai ser ao sabor do vento, sabe, medidas discricionárias. Apareceu isso, faz aquilo. Apareceu aquele outro, retrocede. Não. São todos elementos que permitem, elementos planificados, né, planejados, que permitem fazer os ajustes. Para isso existe o plano. Então, o pessoal sempre pergunta você, poxa, então, você acha que o plano é importante num momento tão difícil que as coisas mudam muito? Não, é aí que o plano é mais importante. É aí. Porque é aí que eu garanto também para a área financeira, para o CFO, para o CEO, para o C-Level, de que na governança, aquilo que foi planejado de investimento está dando o resultado esperado. Entendeu? Então, a resposta, ela bate sempre de uma linha de que o planejamento é a mãe de todas as respostas, inclusive a flexibilidade para, veja só, não só em momento de crise, mas em momento de oportunidade, eu consigo me adaptar e aproveitar bastante dela. Então, essa aí é uma filosofia que a gente tem, uma forma, uma abordagem de trabalho, que a gente sempre recomenda para qualquer organização. Cara, antes da execução, dá uma olhada na estratégia e monta o seu plano. Não é isso, Enéas? É isso aí. Assim, como aspecto pessoal, eu tenho procurado cada vez mais viver o presente, sabe? Viver o momento, me parar um pouquinho de pensar no passado, lembrar, né? E também ficar projetando o futuro, e isso, porque logicamente isso traz ansiedade, traz depressão, então a gente procura ter uma vida um pouco mais assim, vivida no momento, né? Como empresa, e como uma empresa que prega o fator preditivo, tá? Seguindo a linha do Renato, a gente tem que buscar justamente isso, fazer com que a empresa ela previna, né, o máximo possível. E quando não, ela vai para um caminho de remediar de uma forma segura. Então, eu vi o que o Renato falou e eu vou tentar traduzir rapidamente num exemplo assim, prático para esse nosso momento aqui, tá? Pré-Covid, né, a gente fez alguns projetos, inclusive aí no Sul, de gestão de estoque, buscando otimização de estoque, principalmente em varejo. Tá? E para isso a gente sabe que existem tecnologias que cuidam de alocação de mercadoria, previsão de compras, né? Mas principalmente a gestão do estoque que eu tenho, que é uma das ferramentas mais fortes, é a alocação de mercadoria para varejo, né? Isso faz economizar bastante e diminuir aí o capital de giro envolvido nos ativos ali de mercadorias, né? E foi o que aconteceu, a gente coincidiu a implementação de 2 projetos, um no Sul e outro em São Paulo, de implantação de solução desse tipo. E veio a Covid. A Covid fechou as portas e dificultou a vida do empresário, do varejista. E gerou um problema sério de capital de giro para comprar mercadoria nova, né? Ao mesmo tempo que as fábricas também não estavam paradas, não tinham o que oferecer. E as lojas começaram a abrir. O que essas ferramentas ajudaram? A realocar o estoque. Onde tinha mais, ia para as lojas que não tinham. E esse giro otimizou bastante, digamos assim, a capacidade de caixa das empresas, tá? E ajudou muito a ter mercadoria na gôndola, tá? Isso é um típico exemplo que a gente não pensou numa Covid para propor um plano como esse. A gente pensou como o cara ganhar mais dinheiro, como ele economizar mais com o estoque que ele tinha, né? Errar menos na hora de distribuir, errar menos na hora de comprar mais, né? Mercadorias igual aquela que ele já tinha. Mas isso ajudou muito, né? Foi sorte? Não. Foi você se prevenir com bons hábitos de gestão de estoque, né? E você estava preparado naquela hora para o pior momento e sem se prejudicar muito. Então, eu acho que é um bom exemplo do que materializar um pouco o que o Renato falou. Entendeu? É por aí. Perfeito, É isso perfeito. aí.
Bacana. Aproveitando esse gancho, pessoal, que a gente falou de Covid, né? Enfim, que todos nós passamos aí, alguns anos atrás, envolvidos aí, tanto a Luzinski quanto a Consulpaz, alguns projetos trabalhando aí de forma remota, né? Boa parte dos projetos. E fazendo o link também um pouco com segurança, né? Segurança dos dados, segurança digital. A gente sabe que esse modelo de trabalho remoto, ele foi para as empresas se readaptaram, muitas delas adotaram um modelo híbrido, né? Então uma parte presencial e uma parte junto dos seus colaboradores, enfim, de forma remota, e o ambiente de home office, né? Então, porque a própria necessidade fez com que as empresas, né, chancelassem que funciona, sendo bem gerenciado, sendo bem administrado, né? Dependendo do tipo de atividade também, claro que funciona. O que vocês entendem aí referente a ameaças à segurança digital nesse formato aí que está cada vez mais evoluindo, né, do trabalho aí de muitos profissionais, inclusive de TI, né? Trabalhando aí de forma remota, trabalhando para vários clientes em países diferentes. Um pouco da percepção de vocês aí para compartilhar com a gente, eu acho que é importante, esse pilar aí de segurança da informação. Tá. O Ari, esse ponto aí, ele é fundamental, essa pergunta é muito legal. O que eu posso dar uma notícia para todo mundo ficar bastante esperto se não foi a sua empresa que você tem ou que você opera, vai ser atacada de alguma forma por agentes aí maliciosos de tecnologia de informação. Vai ser. É uma questão de tempo. Que vai ser. Não pode esquecer, quando a gente fala inteligência artificial, né, inteligência das coisas aí, o pessoal não usa só para o lado positivo, não. Ele pega toda essa tecnologia e aplica também de forma de automação para se beneficiar de forma incorreta, né, de forma maliciosa, de forma criminal. Isso está acontecendo. Então, assim, nós estamos num mundo hoje que a tecnologia está em tudo. E ela está evoluindo de uma forma, e até o que você comentou da pandemia, né, teve que abrir muito rapidamente oportunidades de acessos remotos, e aí estou falando de uma arquitetura tecnológica com um ecossistema que não é só funcionários, você tem fornecedores, você tem clientes, você tem consultorias, funcionários, tem tudo, todo mundo acessando o seu ecossistema tecnológico, todo mundo. Então, obviamente, os riscos crescem, e vão continuar crescendo, porque a tecnologia vai junto, e eu acho que lá no quarteirão de baixo vai a tecnologia da maldade se desenvolvendo junto ali, sabe? Está no mesmo bairro, esses caras estão no mesmo bairro. O cara evolui na proteção, o cara evolui na desproteção, está no mesmo bairro. O que a gente sempre recomenda para o pessoal é que considere uma das disciplinas de tecnologia de informação, que é a segurança da informação, considere fazer um investimento em diagnóstico e um plano de execução, para trazer o grau de maturidade da segurança da informação naquilo que importa para o seu negócio naquele momento. Não é para gastar uma fortuna, porque pode ser desnecessário, mas também não dá para não gastar nada, porque vai sair caro. E eu vou contar um exemplo de sair caro. Nós somos chamados para todo tipo de sabores aí de problema de tecnologia de informação. Então, obviamente, a gente gosta de ser chamado quando é fazer um diagnóstico, um plano e um ajuste. A gente traz um grau de maturidade que para aquele negócio importa. Tá? Não é o mesmo investimento. Então, não vai jogar dinheiro fora. E saber não jogar dinheiro fora em tecnologia de informação, é tão importante quanto usar ele. Sabe? Não gasta mais do que precisa, mas também não gasta menos, porque o risco cresce. Então, esse grau de maturidade a gente é chamado por muitas empresas que têm essa consciência. Essa consciência vem ou já pela porta arrombada, ou vem lá pelo C-Level, ou vem pelo conselho, né? Porque está todo mundo aí conversando, aconteceu isso com a empresa tal, e a gente, nós estamos expostos. A resposta, infelizmente, é sim. Estão expostos e é para sempre que vai ter essa exposição. Então, nós temos que saber como é que sai disso. Agora, quando isso não acontece, a notícia não é boa não, Ari, porque nós já fomos chamados também por empresas que elas foram invadidas, tiveram subtrações financeiras de banco,
e a gente entrou para poder minimizar, mitigar, trazer de volta e recuperar parte. A nossa experiência foi positiva e nós conseguimos fazer uma boa recuperação, né? Porque nós temos especialistas para isso. Ou então nós conseguimos liberar acesso dos bancos de dados, o ransomware que tem, né? Liberar de uma forma mais rápida, retomar mais rápido, entrar com um plano de contingência, essas coisas todas que são mais técnicas. Então a gente entra dos dois lados. A gente prefere entrar no diagnóstico e no planejamento, porque isso é preventivo. Porque, concluindo a minha parte por aqui, o risco está aí, é iminente e tende a crescer, porque agora o internet das coisas, inteligência artificial, cada vez mais esse mundo vai ficar conectadíssimo, né? 5G. Então, obviamente, junto vem todos os riscos. Dar atenção para a segurança da informação não é uma opção, Ari. Tem que ser dado. Mas não dá para ficar sozinho. Chama um rapazinho de TI aqui, vê se o cabinho está passando um vírus lá, esse tipo de distração não dá mais não. Você tem que olhar de forma integrada, corporativa, sistêmica, holística, e aí a gente consegue, inclusive para lidar com phishing, né, Ari? Os caras mandam, faz um monte de sistemas de proteção, aí manda lá um phishing assim, olha, clica aqui que você vai ganhar o dinheiro no bicho, para 50 mil funcionários. Eu vou te contar uma coisa, metade vai clicar lá e vai abrir, e vai fazer uma intrusão. Então, até essa parte de conscientização cultural, que você também conhece bem, de como é que lida o aspecto de comportamento seguro dentro da tecnologia da informação, precisa ser tratado. Então, é amplo. A notícia boa é, bem preparado, bem planejado, a resposta é positiva, sim. Essa é a parte positiva. Ok. A questão de invasões, a questões dos vírus, a questão da segurança da informação, ela sempre será um modelo reativo, né? A gente vai sempre estar atrás dos maliciosos, tá? Daqueles que querem prejudicar. Então, assim, eu acredito que é uma coisa complexa de se resolver. Ela passa por um caminho, como o Renato terminou a fala dele, pela preparação e treinamento das pessoas, tá? Até inventarem alguma coisa que não seja assim. Não vai ser tão fácil inventar algo tão... né? É o desafio. A questão aí, acho que ela, voltando pelo aspecto do híbrido, né? Como isso pode piorar ou melhorar. A questão do híbrido é muito maior, né, do que simplesmente segurança, né? Ela passa por um outro problema de segurança, que é a produtividade, né? A produtividade é um fator extremamente crítico nas organizações hoje. E saber quantas pessoas, né, estão se envolvendo com outras atividades que possam colocar em risco os dados dentro de um equipamento que é seu ou da empresa, né, é um ponto difícil de medir. E sempre vai ser. E não é desconfiar das pessoas, é simplesmente entender que esse é o ser humano, né? Eu não acho que a questão de discussão do híbrido passa apenas por RH, tá? Eu acho que ele passa pelas áreas de negócio, entendo que eu acho que acredito, né? Passa pelas questões das áreas de negócio, pelas outras chefias, e tem que ser muito bem debatido. Simplesmente adotar um modelo híbrido 2 vezes por semana presencial e 3 vezes em casa, isso não tem significado para algumas áreas, né? Ele poderia ser 100% para algumas áreas e 100% home office e 100% presencial. Depende muito, né? Então, assim, eu acredito que essa é mais uma discussão que tem que ser feita não com uma área, mas sim com toda a organização. E cada empresa tem a sua cultura e tem a sua necessidade. Então, acredito que mais que segurança é uma questão também de produtividade que tem que ser levada em conta. Tá? Esse ponto do Enéas, para complementar uma visão minha sobre o híbrido, eu também penso igual. Eu só posso te dar uma garantia. No momento de hoje, no médio tempo, 100% remoto e 100% presencial é alguma coisa que não está mais se praticando. Perfeito. O 100% disso não tem. O que vai acontecer é que cada caso tem que servir aquele que é eficiente para o negócio, né? E olhando as características, né? Como é que está a disponibilidade. Eu tenho que confessar também que cada vez mais os colaboradores estão indo numa linha de procurar empresa onde o remoto parece ser mais atraente para eles. Então acaba sendo um desafio para as empresas também.
Porque o cara fala assim, tem para trabalhar na empresa A, na empresa B. A B é 3 vezes por semana. E não preciso ir, tudo remoto. O cara, às vezes, ele vai nessa até para ganhar um pouco menos na remuneração, porque existe uma tendência, um certo modismo, agora um certo gosto de se procurar pelo home office. Eu não acho que isso vai durar para sempre, tá? Porque os negócios não funcionam assim. Então, o que eu entendo é 100% de uma forma geral, tem casos a casos, né? Pegar área de saúde, medicina, um exemplo, não dá para ser remoto o tempo todo, mas tem a telemedicina, que também ajuda. Então, assim, não dá para cravar, para lacrar que 100% presencial está na moda, e também não dá para cravar que 100% remoto vai continuar na moda. Não dá. Tem que ter um híbrido inteligente aí para resolver isso. Mas isso tem que ser ditado pela eficiência do negócio. Não é por desejos individuais, não, Ari. Essa é a minha visão. Só para completar, eu acho que, depois que o Renato comentou, eu acho que realmente não existe 100%, né? Mas, assim, tem uma área, uma atividade de consultoria que pode contribuir muito, sabe, Ari? E é uma coisa que vocês da Consulpass estão bastante envolvidos, tá? Essa transição híbrido presencial, essa discussão de segurança, essa questão de produtividade, pode ser um encaminhamento importante dentro do GMO, tá? Então, é um projeto que as empresas poderiam adotar. Estou ajudando vocês aí a pensar no serviço novo, tá? É um projeto de trabalho, sabe, importante, que talvez as empresas precisam olhar de uma maneira, não como uma atividade, né, de um RH propondo, ou de uma área de negócio, mas como criar um projeto para que essa questão do híbrido, né, seja bem equacionado no aspecto produtividade, segurança e bem-estar, né? E aí a gente vai lá para frente depois para falar um pouco de ESG, né? Então pode ser que depois a gente possa, talvez a gente treine na pauta aqui, mas é uma questão importante que você tem que pensar, tá? A TI com o ESG é muito próximo disso, né? Você também tem que pensar no bem-estar, nos stakeholders, tem que pensar nas pessoas, tem que pensar na tecnologia, na segurança. Então, tudo isso aí tem muito a ver, né? Então, para mim é isso. Obrigado. E dá resultado, né, Ari? Exato, assim, no final do mês, tem um negócio que chama profitability. O EBITDA, sabe essas coisas aí? Elas nasceram para ficar positivas. Então, essas combinações todas aí, do meu ponto de vista, precisam fazer com que lá no final tudo isso dê certo. Mas o profitability lá também, viu? Senão não vai ter emprego, não vai ter investimento em coisa nenhuma. Então, temos que pensar que o negócio não é pecado, sabe? Não é pecado, não é vexatório, não é vergonhoso ter resultado positivo. Não é. A gente tem que ter uma cultura de que o resultado positivo gera riqueza para todo mundo. Então, temos que olhar tudo isso. Mas uma lupa, na minha visão, quando a gente trabalha em projetos, o que é que tudo isso vai gerar de eficiência e contribuir para o profitability da companhia. Esse é o meu mote, viu, Ari? Perfeito. Estamos super alinhados, gente. A gente sabe realmente que esse ponto aí, até por experiência própria do trabalho híbrido, tinha algumas empresas que já faziam isso antes mesmo da pandemia. E é óbvio que tem, dependendo da atividade, dependendo do negócio, se tornam ou não mais produtivas, tem que ser avaliado aí. Não e concordo com vocês, não deve ser algo imposto ou por o RH ou por alguma área, mas sim olhar o todo, porque, como a gente diz, não existe almoço grátis, né, Enéas e Renato? Acho que esse que é o grande ponto. A gente falou, até para a gente fazer um gancho com o ESG, né, que o Enéas comentou. A gente sabe que o ESG hoje está em alta. A gente sabe que algumas empresas já faziam isso há muito tempo atrás, não tinha esse nome, ESG, mas se trabalhava já com sustentabilidade, com meio ambiente, enfim, com a parte social também. Como que a TI pode estar apoiando as empresas, né? De que forma? Para que realmente tenham práticas mais sustentáveis e muito alinhadas aí ao conceito aí de todas as letras aí do ESG, a percepção de vocês. Vou começar aqui, até porque tem um artigo que eu escrevi sobre isso no nosso site, tá? Que explica um pouco o nosso ponto de vista sobre esse alinhamento. Bom, ESG é para toda empresa, né? Eu tenho estudado bastante sobre esse ponto
sobre esse tema. E é algo que é para a empresa. Mas se você pensar como que a TI participa disso já há algum tempo, né? E já há muito tempo, você vai notar que as iniciativas permeiam o tema profundamente, tá? Então, quando a gente fala de dados, informações legais, informações financeiras, isso tudo passa por uma qualidade do que é desenvolvido, do que é entregue para o negócio dentro das arquiteturas de sistemas, ou seja, quanto mais simples for eu extrair dados financeiros, econômicos e fiscais do negócio para o mercado, né, mais a minha empresa valoriza. Mas, ao mesmo tempo, eu também mostro que eu estou seguro, e estou seguro de que aquilo que eu tenho praticado tem dado resultados positivos, né, e me dão clareza sobre a gestão do negócio. Quando a gente fala de segurança da informação, a gente também está falando sobre esse ambiente, né? Ou seja, como eu estou compondo essa informação perante os acionistas, perante os meus funcionários, perante o mercado. Um outro ponto importante é como eu gerencio o meu produto, meu ciclo de vida do produto. Meu produto, a fabricação. Hoje existem ferramentas fortes e desenvolvidas internamente e adquiridas em mercado que controlam bem a gestão do ciclo de vida do produto e permeiam, inclusive, as questões que envolvem o social, né? Que dão uma visão sobre trabalho análogo escravo, né? Certificam empresas para evitar qualquer tipo de abuso, né? Seja ele de todo o environment, né? Que vamos falar assim, envolve consumo de água, poluição ambiental, trabalho análogo escravo. Então, tudo isso já existem soluções que você consegue olhar para esse lado, né? Esse é um outro ponto. E eu acredito que nós falamos um pouquinho agora há pouco, né? Sobre o aspecto social também, né? Que é as pessoas em si, né? Ou seja, os meus funcionários, aqueles que, de uma maneira, convivem com a empresa e precisam de soluções cada vez mais envolventes, né? Sejam elas de RH, sejam elas de informação, sejam elas de ensino, né? Treinamento e capacitação. Eu acho que isso tudo compõe, tá? Da TI, na minha fala, acho que você já foi, ou aqueles que estão nos ouvindo, lendo ou assistindo, né, possam entender e começam já a fazer uma analogia entre o que eu expliquei aqui e as soluções de mercado, de uma forma geral, que elas podem oferecer. Sem dar exemplos muito práticos, né, porque aí a gente cai numa seara de que tem que falar um pouco sobre cada exemplo de cada coisa que a gente fala, né? Mas é bem nessa linha aí, tá? Agora, a gente sabe que a sigla foi desenvolvida por empresas que são, digamos assim, investidores, né? Por quê? Porque eles queriam, de uma maneira, ter um compêndio de ferramentas para controlar os negócios pelos quais eles tinham investimento, né? E a gente espera que isso realmente venha a acontecer, né? Para que ela tenha força e fortaleza para apoiar o pequeno investidor, aquele que sofre mais numa perda de um negócio onde, por exemplo, informações financeiras e contábeis são geradas e auditadas e não são reais, né? Então, por aí. Perfeito. Tá bom. Eu acho que o Enéas, ele fez um resumo legal, então eu vou pegar uma linha aqui, Ari. Mas você não se assusta não, tá? Se assusta não pela linha que eu vou pegar, porque, primeiro assim, ESG era anteriormente a gente chamava de EHS, né? Environment, Health and Security, quer dizer, não é nada novo. Quer dizer, o mundo não começou a pensar sobre o mundo, sobre a natureza, 2 anos atrás. Não é isso, tá? Não é. Então, EHS já existia. O que está ganhando é maior intensidade, pressão ali, pressão aqui, o que é normal no mundo. As coisas vão evoluindo, tem as pressões de militâncias e tal, e aí todo mundo lá interessado também em ganhar um pouco de dinheiro nessas nomenclaturas. Porque quem ouve a gente tem que ficar claro que esse ESG também é um business. É business. Então tem gente interessada no mundo e também no bolso dele.
porque ESG é um business. Então, EHS virou ESG, deram uma roupagem realmente mais ampla, como disse o Enéas, e veio para ficar. Então, tem que entender que veio para ficar. Então, como é que faz para eu atender esse negócio e, de alguma forma, ter algum benefício? Então, essa é a realidade do fato. Eu coloco 2 pontos para que todo mundo pense a respeito. Eu não tenho a resposta, mas tem que pensar a respeito. Primeiro, o ESG tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente olha da forma que está, ele é feito para a empresa rica. Então, não é que não vai ter financiamento para os pobres, para as empresas mais pobres, mais simples. É que as empresas, no Brasil, 90% das empresas são pequenas e médias. Essas empresas não têm dinheiro para praticar um ESG da forma pensada. Então, começa a virar uma barreira de entrada para essas empresas competirem com as maiores. Então, esse é um ponto que tem que se ter muita atenção. Não é para ir contra o ESG. Agora, o ESG tem que ser inclusivo. Inclusive para que todo mundo tenha sucesso com ele ou apesar dele. Dado que ele veio para ficar. Ninguém discute aqui a importância de cuidar do mundo. Ninguém, tá? Todo mundo concorda com isso. E eu também. Agora, tem que tomar cuidado esse cenário aí, como é que funciona para ele não servir como uma barreira de negócio. Porque mal conduzido vai virar uma barreira de negócio. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar, porque para não achar também que só tem santinho nesse mundo aí de ESG. O segundo o segundo ponto que eu quero colocar é o ESG verdadeiro, individual. Sabe? O ser humano tem que entender que o pecado não mora ao lado, ele mora com a gente. Eu tenho meus pecados, eu não preciso olhar o do vizinho. Então, por exemplo, eu vou te falar o ESG que eu gostaria que o mundo pensasse a respeito. Eu acho bacana um consumidor entrar no mercado, ir na prateleira, olhar a gôndola, pegar um produto e olhar se a embalagem daquele produto, vamos pegar como se fosse uma bebida dessas de latinha de alumínio, né, que é reciclado. O cara vai falar assim, opa, vou comprar dessa marca, porque essa marca eu estou vendo que ela cumpre o ESG. Gosto disso, vou incentivar. O cara vai lá e separa aquela marca. Eu aposto que isso já acontece e fico satisfeito que acontece. Mas eu vou te falar o que eu espero desse elemento também, desse consumidor que testa o ESG nas marcas. Que quando ele sair de lá, entrar no carro dele, estivesse dirigindo para algum lugar, tomando aquele refrigerante, aquela cerveja, que ele não abra a janela e arremesse a latinha na rua. Essa é a contribuição da população para o ESG que eu estou exemplificando. Então, o ESG é muito bonito colocar o peso todo nas corporações que realmente tem sua importância. Mas, gente, vamos dar uma olhada, né? Não adianta ficar uma latinha de alumínio reciclável com a empresa que é responsável em questões da ESG e a população arremessar a latinha pela janela do carro. Ou só eu vejo o pessoal arremessar a latinha por aí e ninguém mais vê. Então, eu acho bacana todo esse assunto. Mas vamos olhar de uma forma um pouco mais séria e achar que o pecado mora ao lado, né? Só nas empresas, só no vizinho. Cada um tem a sua responsabilidade pelo ESG ali. Então, eu coloquei não um contraponto, um ponto diferente de visualização para o pessoal entender que todo mundo tem sua parcela de contribuição com o ESG. Não só as empresas, a sociedade também, né, Renato? Muito. Acho que não é só de cobrar, não, é na atuação, sabe? É na atuação. Exato. Então, faz todo sentido, sim, essa colocação. Se a sociedade não ajudar também, o peso não só do mundo corporativo, né? Concordo plenamente. Eu acho que dá para fazer um tema só sobre SG, tá? Se você sugestão. Com certeza. Gente, a gente falou aqui muito de tecnologia, né? A gente sabe aí também que estão surgindo aí, a todo momento surgem ferramentas, novas tecnologias, evoluem o número de usuários de uma forma assim assustadora, né? Dá um exemplo aí, o próprio site GPT, que hoje praticamente todo mundo está utilizando, as ferramentas de IA que vocês comentaram também, né? A gente teve a oportunidade também de conversar e entender um pouco também sobre o site GPT. Qual é a visão de vocês sobre o futuro da tecnologia, que pode ser até assustadora, pode ser polêmica, e hoje está aí, praticamente está no nosso dia a dia, né?
já esteve alguns não é de agora, mas a gente sabe que isso se concentrou e evoluiu de uma forma muito rápida, né? Não só para as grandes organizações, mas para a sociedade, para o indivíduo como em si. Como vocês veem isso sobre o futuro da tecnologia com tudo isso que está acontecendo hoje, que a cada momento a gente tem uma novidade? Você quer começar aí, Enéas? Posso começar. Bom, é mais um tema que a gente tem que esperar um pouquinho e pagar para ver o que vai acontecer, né? É muito recente, mas, assim, a minha visão é que, pelo que eu leio, né, pelo que a gente vê as aplicações, vê os defeitos, é que é algo que pode se tornar aí uma nova internet, né, se tudo der certo. Quando a gente começou, a gente pegou, nossa idade já começou pegando a internet, né, a gente ouvia muita crítica dizendo que, poxa, vai surgir ali dentro como se fabricar bombas, como se destruir famílias, como a pornografia pode, de uma maneira, expandir. Tudo isso aconteceu. Mas os benefícios que a internet, e principalmente as ferramentas de busca, né? E hoje no ápice aí o Google fazendo o sucesso que faz com toda a competência que faz, né? É um exemplo. A gente vê como ela foi benéfica para a sociedade como um todo, né? Então, assim, eu vejo algumas coisas que o machine learning e a inteligência artificial, que sempre foram ferramentas que eu falei assim, isso é a essência, né? E você vê a essência, são esses motores, né? Eu vejo como realmente soluções que, pensando mais nas organizações, né, do que no ambiente como um todo, elas podem ajudar muito no modelo de prevenção, no modelo de preditivo, no modelo de olhar, né, o passado para construir o futuro, tá? Então, cada vez mais a agilidade de obter dados, né, históricos para você compor e ajudar a compor o futuro. Por exemplo, né, e mais do que, não é para grandes empresas, isso aí você segue um pouquinho na linha do que o Renato falou na resposta anterior, né? Ele é abrangente para qualquer empresa que esteja interessada em planejar, em um plano estratégico, né? Não vive da sorte. Então, assim, eu imagino que as empresas possam, por exemplo, uma empresa, um agronegócio, possa utilizar as informações históricas de clima, né, e de solo para produzir um plano de como ela vai seguir o futuro dela. Posso ver um varejo de menor porte ou ainda uma empresa de uma confecção, imaginando quais serão as cores, né, ou como no passado transitou modelos de roupas, né, de coleções para se chegar no futuro. Então, eu vejo que sempre foi uma carência, né, a gente ter esse histórico de qualidade. Ainda é uma ferramenta nova, que às vezes ela inventa, ela pode trazer informações que não são tão precisas, né, mas ela já pode contribuir rapidamente nesse sentido, tá? Além disso, tem as questões também que ela pode desenvolver no aspecto educacional, né, se bem aplicadas. Sempre, né, se bem aplicadas, porque, como eu falei, e como o Renato falou, né, tem nesse meio aí um monte de tranqueiras, né, que podem atrapalhar. Eu acho que é por aí, tá? Então, eu vejo, eu discuto muito com meu filho, que tem metade da minha idade, né? Então, ele já tem uma visão muito boa, tá no mercado, atua em empresas, mas é um cara mais novo. E ele também comenta sobre isso. Ele mesmo se preocupa bastante com essa questão do mau uso, né? Então, conversando com gerações diferentes, aí, com os amigos dele, a gente tem bate-papos legais sobre isso também. Então, acho que é por aí, né? Não sei se a resposta ficou completa, mas ainda é um assunto incompleto, né? Também. Por aí. Valeu, Renato. Bom, acho que o primeiro tem que fazer uma afirmação que o pessoal talvez tenha dificuldade de desmontar. A inteligência artificial veio para ficar. Tá? Não adianta, ela veio e ela vai ficar, vai evoluir. Então, tudo que está em processo de evolução, como disse o Enéas, tem lá os seus percalços, tem alguma coisa que está falhando aí.
Depois eu vou dar um exemplo, tá falando, para se alguém quiser, pelo menos no dia de hoje que nós estamos fazendo esse trabalho aqui, se alguém procurar, vai entender uma falha clara, para ver que tem que tomar cuidado ainda. Mas veio para ficar. E não dá para fazer congelamento, como propôs minha visão, né, como o Elon Musk lá propôs recentemente, falou, uma congelada aí. Vamos primeiro estabelecer um regramento. Não dá, ninguém vai congelar, não dá para parar, vai continuar e precisa fazer o regramento. Não dá, porque ela veio para ficar e vai ser ampliada cada vez mais. Agora tem que entender que a inteligência artificial já está em uso. Não é nas perguntas que faz no chat GPT. Não é. Se você olhar hoje, já tem assim, ó, a gente não precisa falar do mundo Brasil, falando de inteligência artificial no mundo global, né? Então já tem ela instalada e funcionando muito bem em planejamento de rota, gestão de estoque, demandas, gestão de frotas, prevenção de falhas. Prevenção de falha é muito, energia eólica tem na previsão de falhas, para reduzir, aí ela já tem conseguido reduzir custo de transporte, reduzir lead time, ou acertar o lead time de entregas, desperdício de combustível na roteirização, ela consegue. Então, assim, ela já está funcionando, tá? Já está. Vai para a área da saúde, sim, você tem lá a inteligência artificial funcionando, lá com um exemplo que é da IBM, lá do Watson, né, a ferramenta deles lá, que é para poder ajudar no diagnóstico e tratamento de câncer e tal. Então, tá aí. É que agora ela se aproximou do mundo mais simples, do usuário simples e tal. Mas a inteligência artificial já tem e já funciona. E ela vai ampliar. Então, essa é uma coisa para todo mundo saber que vai acontecer, não adianta ir contra ou não adianta não gostar sobre isso. O que é o desafio, do meu ponto de vista também? De novo, tem a ver com o que o Enéas falou. Repara bem, a inteligência artificial, um exemplo simples, ela vai poder ser integrada na arquitetura atual das empresas para poder se fazer benefício dela, ou por APIs, por exemplo, ou por SaaS, ou por outras coisas. Vamos pegar esses dois. Esses dois, eles são elementos que estão sendo desenhados para ser integrado na arquitetura de sistemas atual das empresas. Então, lá eu vou para a inteligência artificial, mando um dado, trago um conhecimento, né, já inteligente, para poder jogar no meu setor. Qualquer um. É marketing, é TI, é finanças, comercial, é logístico, como eu exemplifiquei. Todos eles vão ter boas respostas que vão ser conectadas numa arquitetura de sistemas. Muito bem. Qual é o empecilho disso? A arquitetura de sistemas, o legado. Cara, o legado não consegue nem ir para a nuvem. O legado é ruim, ele não conversa. O legado é lento, não traz dados, não sabe conversar, ele não foi preparado de uma forma para se conversar com o ecossistema. Então, o legado das organizações, que a arquitetura de sistemas que está trazendo até agora, essa que eu disse lá no começo da nossa conversa, que só 12,5% das empresas conseguiram fazer a transformação digital, significa que eu tenho 88 aí, 87,5 que não conseguiram. Esse legado é um ofensor da inteligência artificial. Então, repara bem, antes do pessoal falar, aqui na empresa a gente usa inteligência artificial. Não, ele faz uma consulta no chat GPT. Mas a arquitetura do sistema dele tem que conversar com o mundo lá fora. E pelo percentual que nós vimos agora, poucas empresas têm condição de fazer uso disso. Então, gente, vamos voltar. Significa que a minha inteligência artificial, para funcionar bem, eu tenho uma lição de casa. E essa lição de casa é mexer na arquitetura de sistema e deixar isso preparado. Eu mexer na infraestrutura, eu mexer com as pessoas, né? Como disse lá o Ené, gestão de mudança, estado de prontidão, saber como é que usa, como é que se beneficia disso. O papel e a responsabilidade vai ser modificada com a inteligência artificial. O que eu faço hoje, alguma automação vai fazer. Então, meu papel passa a ser mais analítico. Né? Como é que eu lanço mão dessas informações? Como é que eu separo ainda as informações que são importantes da inteligência artificial a favor do meu negócio e da minha vida? Mas a inteligência artificial vai me trazer tudo arrumadinho, com as respostas positivas? Aí que eu concluo a minha fala, que tem a ver com o que a Enéas está falando. A resposta é, cuidado, é um trabalho em progresso. Se vocês forem pegarem hoje o chat GPT, abrir o microfone e perguntar para eles, o Rei Pelé está vivo? Sabe qual é a resposta, Ari? Sim. Sim, o Pelé está vivo. E dá um pouquinho a história do rei do Pelé, o rei do futebol, que é o Pelé. A idade dele, que está errada, lá também, que está vivo, que é isso, que é aquilo.
essa inteligência artificial do ChatGPT. Então, quer dizer, tem alguém no mundo que tem dúvida que o Pelé morreu? Infelizmente, né? Nosso grande exemplo, nosso rei. Não tem. Por quê? Porque ele é um fantástico, ele é um fenômeno. Então, foi uma informação mundial, de classe mundial, que todo mundo sabe, menos o ChatGPT. Menos ele. Então, significa que tem que tomar cuidado. O trabalho está em progresso, né? E cuidado com o viés. Quando se fala em regulamentação, regramento, essas coisas todas, cuidado com o viés que vem do ChatGPT. Porque ele é enviesado, sim. Ele é. Ele tem algumas... Quem alimenta ele... Se eu alimentar ele falando que a vida inteira com informações de que o ano tem 13 meses e não tem 12, ele vai partir dessa premissa como verdadeira. Então, ele pode ser enviesado, sim, e hoje ele ainda é. Então, a única coisa que eu digo é, as empresas precisam se preparar, porque não estão preparadas. Aquele percentual de 12,5% de sucesso mostra que não estão preparadas. Quem vai conversar com o ChatGPT, né, ou com as inteligências artificiais especializadas, são os sistemas, não são as pessoas. Como é que ele vai conversar, meu? Um está falando em árabe, o outro está falando lá em Assembler, mas linguagem não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem que juntar isso aí, e a arquitetura que vai cuidar disso. E o outro lado é um progresso, tem informações que estão erradas, esse exemplo que eu dei do Pelé, depois clica lá, quem tiver curiosidade, essa pergunta é muito simples. E também o viés, precisa de regulamentação para que fique com viés neutro, inteligente, científico. A notícia boa é que, com o tempo, isso tende a ficar regulamentado e as notícias e as informações serão atualizadas. Por enquanto, tem que entender que esse é o cenário atual das empresas e das empresas de tecnologia de inteligência artificial, Ari. Perfeito. Gente, assim, conversar com você sempre é um prazer. A gente já está no nosso tempo, né? Estouramos até o nosso tempo aí, de certa forma. Mas, antes de tudo, assim, agradecer em nome da Consulpaz a Lozinski, né, por disponibilizar aí o Enéas e o Renato para estar compartilhando esse assunto com muita propriedade. A gente percebe aqui a propriedade que vocês dois têm aí para desmistificar alguns temas, né, que é super importante aí para estar trazendo para os nossos leitores. A gente gostaria também de aproveitar esse momento, Renato e Enéas, para vocês falarem um pouco aí da Lozinski, né, junto para os nossos leitores, deixar os contatos aí, que é importante também para quem quiser conhecer um pouco mais, né, e como a Lozinski possa ajudar aí as empresas. Aproveitem esse momento. Tá bom, eu começo com uma parte aqui, depois a Enéas completa, mas esse ano a Lozinski está completando 15 anos de existência. 15 anos. E nesses 15 anos, quem entrar no nosso site, lá uma forma de contato conosco é o site da Lozinski, se der um Google Lozinski vai aparecer, tem o nosso site, Lozinski Consultoria, e também pelas redes sociais todas nós estamos, tá? E aí tem lá, por exemplo, projetos, cases bastante interessantes que nós já fizemos, em todos os setores de atividade, inclusive em private equities. Então, se você olhar assim, nossa lista de private equities, são os principais do Brasil, e também os internacionais, porque a gente entra em todos os assuntos de estratégia de tecnologia da informação, todos. Como a gente estava comentando aqui, onde a gente tem bastante trânsito, é na elaboração de um diagnóstico e planejamento de TI do tamanho da necessidade de cada empresa. Do tamanho em termos de investimento, de planejamento, de objetivo, né? Se é uma empresa expansionista por aquisição, se é um crescimento mais orgânico, se ela está olhando numa linha de custos, ou numa linha uma linha mais de ampliação de redes de lojas. Então, assim, dependendo do que ela vem, a gente sempre faz um diagnóstico que ele é preciso. A gente costuma dizer e exemplificar que o diagnóstico de um trabalho de TI nosso, mais o planejamento, ele não serve de jeito nenhum de uma empresa para outra, porque é completamente personalizado, Ari. Então, o cara olha e fala assim, putz, me vejo aqui hoje e me vejo, então, como eu serei nos próximos 5 anos, ao término da execução desse PDTI, por exemplo. Então, o cara se vê lá, a empresa se vê. Ela se vê de um jeito que ela percebe que aquilo foi escrito para ela. E, Ari, de forma
pragmática. A gente não deixa papers. A gente deixa um planejamento que começa a ser executado no day after da conclusão do PDTI. Ele é pragmático, cobrindo todas as disciplinas, com visão de CAPEX, de OPEX, com visão de gestão de mudanças organizacional, né, com GMO, que tem a ver com cultura, com estado de prontidão, com visão da arquitetura futura que o cara tem que ter, já conectado nesses temas que nós falamos hoje, de inteligência artificial, de analítico de dados, com tudo isso aí conectado, já pensando no ESG, já pensando na segurança da informação para diminuir o risco da empresa, já pensando na capacidade de investimento que essa empresa tem. Então, a gente olha tudo isso, a gente olha o business e faz esse diagnóstico e plano. E aí, o que acontece, se olhar lá, nós temos muitas empresas importantes, as mais importantes do Brasil já foram são nossos clientes, aí a pessoa vai ver que nós temos cases de apoio à execução. Porque se a gente tem perfil diagnóstico e plano, a gente depois entra no apoio de como é que isso deve ser executado. Porque um plano bom não é ele no papel, é ele executado. Então é normal a gente depois entrar e apoiar as organizações a executarem o seu plano de tecnologia da informação, plano de transformação digital, qualquer nome que se der por aí. Mas tem a tecnologia de informação junto, a gente entra e apoia na execução. E é pelo apoio na execução que a gente cada vez mais se aprimora no plano. Que a gente escreve e entrega ele executado com as empresas. E as empresas, o que é mais importante, cumprem os seus objetivos de negócio através do nosso plano. Então a gente está sempre olhando no nosso plano qual é o objetivo do negócio e qual que é, do ponto de vista qualitativo e financeiro, para ajudar a executar. Então a gente está nesse setor já há 15 anos, hoje a gente tem já atuações internacionais, tem cobertura no Brasil inteiro, em todos os setores de atividade. Quando eu comentei de private equity, obviamente, quando tem due diligence, tem a operação de takeover, de integration, né, dos M&As, todos que tem por aí, a gente é muito chamado para fazer esses trabalhos também, dado todo o compêndio de conhecimento que tem no nosso grupo de colaboradores. E aí convido o pessoal a olhar os nossos sites lá e conhecer um pouquinho mais sobre a gente. Muito bom. Queria só completar que eu entendo que, bom, se vocês olharem no nosso site, vocês vão ver uma frase poderosa do nosso sócio Sérgio Lozinski, tá? Que a matéria do nosso trabalho é o futuro, tá? Matéria-prima, né, Nessa? Matéria-prima do nosso trabalho é o futuro, né? Então, começa por aí, tá? Então, nós somos um grupo de consultores com muita experiência, normalmente a experiência de mais de 20 anos de história com TI, mas uma característica dos nossos consultores é essa vivência e essa capacidade de instrumentalizar TI para o negócio. Tá? Então, é essa aproximação que a gente consegue promover entre a TI e o negócio. Né? Então, os profissionais que atuam com a gente ou nos atraíram ou se atraiu por nós, né? Por conta dessa visão que a gente tem. Então, é uma empresa que realmente pensa dessa maneira, não pensa só em TI, não pensa só em negócio, mas busca justamente quebrar um pouco mais e estreitar mais essa relação entre as duas personas. Tá bom? Por aí. Perfeito. Muito bom. Pessoal, assim, mais uma vez a gente agradece. Obrigado aí por compartilhar todo esse conteúdo e obrigado, gente, e até a próxima. Muito obrigado aí. Obrigado, Ari. Um abraço a você. Tchau, Anés. Um abraço também. Até a próxima. A todos que estão nos assistindo, tá? E que ouvindo ou lendo também, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Valeu.